Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, tudo o que aconteceu de mais relevante no Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. E o alô da Fiel de hoje vai para o João Silvério, Claudomiro Coneleiros, o Denis Ferreira, o JC Santos, o Nelson Laviani lá em Adamantina, Paulo Borges em Bertioga, todos na Baixada Santista também, João Carlos Ferreira, Vanderlei Pires, o Paulo Augusto lá da Irlanda, Teófilo Santos, Herculano José Silva, Antônio José da Silva e a esposa dele, a Natalina. Um abraço para você, Natalina. Também o José Alves de Mairiporã. Sigamos notícias e informações. Não se esqueça, like, botão hypar, compartilhe e se inscreva. Tudo isso gratuito. Bora lá? Vamos começar com a notícia boa. Finalmente, depois de muito imbróglio, o Corinthians recebeu nesta sexta-feira o aporte milionário da Nike e agora terá um fôlego financeiro, fluxo de caixa um pouco mais ameno para que o Corinthians possa ter tranquilidade para trabalhar. O Corinthians recebeu 50 milhões da Nike, a fornecedora de material esportivo, e depois todo aquele rolo, Fica a Nike, sai Nike, entra Adidas, sai Adidas, contrato maior, menor, vai pagar ou não, multa, enfim. Tudo isso foi decidido, a Nike continuou como parceira comercial para o fornecimento de material esportivo no Corinthians e o acordo foi que após a assinatura do contrato, o Corinthians recebesse 50 milhões de reais. Beirou uma estranheza, que esse montante demorou tanto para ser aí creditado na conta do Corinthians, mas será pago, De acordo com a apuração do site Meu Timão, o montante foi pago em 2 parcelas de 25 milhões, a última depositada recentemente. A diretoria está avaliando como irá utilizar esse valor. O Corinthians, mesmo com esse reforço, milionário, 50 milhões, continua devendo e muito. Daqui a pouquinho eu detalho mais para vocês. A pendência imediata gira em torno aí do débito que tem junto ao Santos Laguna. Aliás, o Corinthians sofreu um transfer ban da FIFA. Só será liberado para registrar novos jogadores a serem contratados ainda se pagar a quantia, mais de 40 milhões de reais, 41 milhões com impostos, com juros, com todos os encargos. Enfim, a situação do Corinthians não é nada boa, mas com 50 milhões já dá aquela aliviada, Corinthians também, nesse mês, arrecadou 14 milhões com a venda polêmica do Cauê Furquim ao Bahia. Na verdade, o Bahia depositou a multa rescisória na conta do Corinthians. O Timão não teve o que fazer, o staff do jovem atacante queria a transferência e assim foi feito. Entretanto, o Corinthians não se deu por vencido e entrou com a petição junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, cobrando da equipe baiana a multa indenizatória de 315 milhões 560 mil reais, porque o Corinthians entendeu que o Bahia não tinha esse valor para pagar à vista e atuou como intermediário do Grupo Siri. Ou seja, mascarou uma venda internacional como se o jovem fosse para o Bahia, mas na verdade, no entendimento do Corinthians, será apenas um degrau, será apenas uma passagem para que depois ele se transfira para o mercado internacional de forma definitiva. Essa notícia é boa, mas tem outras que não são tão boas assim. Vamos contar para você. Vamos dar sequência com a notícia intermediária. Vamos detalhar como o Corinthians está aí tratando internamente a negociação envolvendo o name rights da Neoquímica Arena ou do estádio do Corinthians, que usa o nome Neoquímica Arena. É assim, pessoal, a diretoria do Corinthians trabalha para elevar a arrecadação do name rights. Eles entendem que é um valor que já está defasado, que o Corinthians é uma visibilidade mundial, é uma vitrine mundial e que para o Corinthians esse acordo não está sendo nada bom. Segundo o presidente atual Osmar Stabile, recém-eleito, há 3 empresas interessadas no negócio e existe sim a possibilidade de uma quarta entrar na disputa. A Hypera Pharma, que é detentora dos direitos econômicos ou da visibilidade do name rights da Neoquímica Arena, tem prioridade no contrato para cobrir a proposta. Para você ter uma ideia, o acordo do Corinthians com a Hypera Pharma, do ramo farmacêutico, prevê o pagamento de 15 milhões de reais ao ano. Para a gente, meros mortais, é uma fortuna, mas em termos de futebol, é uma mixaria. Concorda comigo? A direção entende que esses números já estão defasados há muito tempo. No final de 2023,
O vínculo do Corinthians com a farmacêutica é de 20 anos e tem término previsto para 2040. O Corinthians, portanto, pretende fazer uma reformulação e rever esse valor. A ideia do Corinthians é arrecadar 840 milhões de reais no novo contrato de naming rights. A intenção é que o vínculo firmado gira em torno de 70 milhões de reais em um período de 12 anos. 70 milhões de reais por ano por um período de 12 anos. No entanto, esta proposta, que se for realmente aprovada, pode, colocar o Corinthians num patamar aí de grandes clubes, em termos de cessão dos direitos de uso aí do name rights dos seus estádios. Até o momento, a diretoria do Corinthians não discutiu sobre preços com as marcas que se mostraram interessadas em ter o seu nome vinculado ao estádio do Corinthians. A ideia é realizar uma concorrência nos moldes de licitação com envelopes fechados e a melhor proposta, aquela que oferecer mais, sairá vencedora. Tem ainda a multa rescisória, mas se fechar em 840 milhões de reais, 70 milhões de reais por ano, já é um belo negócio. Pagando a multa rescisória, que gira em torno de entre 50 e 70 milhões, tudo bem, primeiro ano empata, mas depois é só lucro, Então, assim, realmente é uma proposta que está sendo debatida, que se realmente chegar a esse montante, aí sim o Corinthians começa a enveredar por uma estrada que realmente vai beneficiar o clube. Às vezes eu penso, outros clubes que não têm a mesma torcida, não têm a mesma visibilidade, fazem contratos tão vantajosos. O Corinthians parece que se contenta, não é pouco, mas se contenta com o mínimo que pode arrecadar. Já falei e vou repetir, o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Por que você acha que quando surgiu a especulação aí de possivelmente poder virar uma SAF e tal, apareceram, não sei quantos interessados? Eles são bobos de investir, de injetar uma fortuna no Corinthians sem nada em troca? Claro que não. Se o cara se interessou, com certeza ele entende, ele vê a possibilidade, ele vê o ganho ali. É por isso que há tantos interessados em, se o Corinthians virar uma SAF, vai ter uma fila de gente que vai querer comprar. Por quê? Porque o valor que eles podem arrecadar é absurdo. Falta no Corinthians o quê? Uma gestão séria, compromissada com o Esporte Clube Corinthians Paulista, e não fazer o nome do fulano do ciclano em cima do amor e da paixão, que é isso que a gente, infelizmente, tem acompanhado ao longo dos anos. É olhar para o Corinthians e não para o interesse próprio. Sigamos. Memphis pode deixar o timão? Vamos entender. Pessoal, essa informação da possibilidade de Memphis Depay deixar o Corinthians foi levada a público pelos portais mexicanos Médio Tempo e Marca. O atacante do Corinthians, ele está na mira, ou estaria, segundo esses portais, na mira do grupo Pachuca, que é dono dos clubes Pachuca e León, ambos do México, além do Real Oviedo da Espanha. Segundo esses periódicos, o grupo Pachuca vem observando as dificuldades do Corinthians para arcar com os compromissos financeiros, principalmente os gatilhos que geram lucro ao Memphis. O Corinthians pagou o que foi acordado em relação à conquista do Campeonato Paulista, mas ainda deve uma grana para o holandês. A ideia desses clubes seria acertar com o Memphis, enviá-lo para o León, que não está numa situação muito boa, ou para a Espanha, para atuar no Real Oviedo, que voltou à primeira divisão do Campeonato Espanhol. O Pachuca foi descartado como possível destino por estar em quarto lugar na Liga Mexicana e ter atingido já o limite de estrangeiros. Bom, em que pese essa especulação, o Corinthians, mesmo tendo dificuldades aí para quitar os bônus previstos em contrato, o Corinthians afirmou, a diretoria afirmou que já conversou com o Memphis, está aí negociando parcelamento dos débitos que tem com ele, e o presidente Osmar Stabile garantiu que o Memphis está feliz no Corinthians e que os pagamentos estão caminhando bem. Bom, ainda o assunto envolvendo o Memphis, Marcelinho solta o verbo e afirma que o holandês não é craque. O pé de anjo eterno camisa 7 do Corinthians concedeu entrevista, falou sobre vários assuntos polêmicos e a gente destaca a parte que ele citou o Memphis Depay. Sobre isso, Marcelinho disse, abre aspas, ele, Memphis, não é aquele craque. Não é craque. Os craques que eu vi são Ronaldinho Gaúcho, Djalminha, Petkovic, Romário,
O fenômeno nem se fala. Zico, vide pé, Maradona, vide pé. Isso é craque. A palavra é muito forte para colocar craque. Craque decide, antevê a jogada, o Neymar nos grandes tempos. Craque não é. Ele é bom jogador. Marcelinho também rasgou o verbo falando que tem muita gente que não pode vestir a camisa do Corinthians. Abre aspas. Tem uns 6 ali que não tem a mínima condição de envergar a segunda pele, de colocar a camisa do Corinthians. Se você jogar a camisa da lateral esquerda pro alto, você vira as costas e vai embora. Qualquer um que pegar vai jogar. A lateral direita também. Vai no mercado. Se é caro ou não, não interessa. Ah, mas os clubes não têm dinheiro. Não têm dinheiro porque não querem. Cadê o business plan? Cadê o programa financeiro? Cadê o planejamento? Afirmou Marcelinho. Ele também cobrou uma mudança dentro do Corinthians na administrativa política para evitar que o nome do timão seja vinculado nas páginas policiais. Abre aspas. Fica um empurrando para o outro. Se tem rombo na sua empresa, é porque você não administrou bem. Não tem que arrumar desculpas. Isso vem lá de trás e vai amontoando. O rombo agora está desse tamanho. Quem vai pagar isso? O próximo que entrar, faz o que o Bandeira Melo fez, liga pra ele, não tem vergonha não, porque às vezes o que é bom a gente tem que copiar. Cara, como é que você fez? Como é que você quitou as dívidas? Como é que eu faço aqui? Aí, se cerca do jurídico bom, da contabilidade boa, bons assessores certos, não por amizade, a coisa tem que ser profissional em todos os âmbitos. Não é porque vou montar uma empresa que vou botar meu irmão como CEO, se ele não é qualificado e capacitado, afirmou Marcelinho. O Marcelinho fez uma alusão, ao ex-presidente do Flamengo. Ele também citou que o Corinthians não precisa ser uma SAF. Abre aspas. Acho que o Corinthians não precisa de uma SAF. A grandiosidade do Corinthians, o poder que tem o torcedor corintiano. O clube não precisa de uma SAF, precisa de um planejamento sério. O Corinthians precisa disso de profissionais qualificados e capacitados, com compliance certo, sem interferência. Qualquer decisão que fosse ser tomada pelo presidente tem que passar por esse grupo de notáveis, afirmou o Pé de Anjo. E você, concorda ou não? E mais uma bomba financeira. Caso Rojas. Comissão Arbitral do Esporte adia decisão. Corinthians teria de pagar 40 milhões. Sabe, a negociação do caso Rojas foi mais uma canelada da antiga diretoria do Corinthians. Essa negociação foi conduzida pelo Rubens Gomes, deixamos claro isso, que depois deu todo aquele rolo, o Rojas saiu, o Corinthians teve que arcar com a totalidade do contrato do jogador. Cara que, assim, só deu prejuízo. Deu prejuízo por quê? Porque tinha alguém lá com o poder da caneta que aceitou. Os caras chegaram e falaram, mas se atrasar o salário, ele pode sair e vocês vão pagar o contrato inteiro dele. O que o Rubão fez à época? Beleza, concorda, amigo, assina aqui. Vai falar o quê? O Rubão mesmo, que admitiu que essa possibilidade foi imposta pelo staff aí do jogador, e ele simplesmente falou assim, eu não tinha que fazer, eu concordei. Tá aí. Quem vai pagar o Rubão? Não, o Corinthians. O que eu posso falar disso? O Corinthians já foi condenado pela FIFA a pagar 40 milhões de reais ao meia paraguaio e a FIFA resolveu postergar essa decisão, o adiamento da decisão. Por enquanto é uma boa notícia para o Corinthians, que segue aí tentando ainda derrubar o transfer ban do contrato do Félix Torres. Imagina se tivesse que pagar mais 40 milhões do ex-jogador Rojas. Bom, em relação ao caso do meia paraguaio, não é possível que o caso volte a pedir mais prazo para valer o processo. A audiência entre as partes ocorreu em abril e as decisões costumam levar mais de 6 meses para serem julgadas. E não é só isso, viu? O Corinthians tem mais 2 processos em andamento na Corte Arbitral do Esporte. São cerca de 23.350.000 reais naquele imbróglio envolvendo Tajeres, Rodrigo Garro e Corinthians. Tem mais 6.760.000 reais ainda do empréstimo do meia Maicon junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Entre outras pendências, essas que eu citei para vocês são as maiores envolvendo a negociação de jogadores junto ao Corinthians. Cara, tem que acabar isso, viu? Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.